Para definir um parágrafo em um código HTML, a gente pode utilizar a tag P. Geralmente, os nomes das tags vêm do conteúdo que elas representam. Por exemplo, então, P de parágrafo. Tudo que tiver dentro da tag P vai ser apresentado então no documento, quando esse documento for aberto pelo navegador, como um parágrafo. Aqui a gente tem um texto escrito um parágrafo de texto, no outro P a gente tem um outro texto escrito outro parágrafo de texto. Se você quiser testar na sua casa, basta você construir um documento HTML com aquele conjunto mínimo de tags e dentro da tag body você escrever o que está sendo mostrado aqui. Se você fizer isso, você vai ter um resultado parecido com isso aqui. Cada tag possui um conjunto de atributos que podem ser utilizados para configurar a sua utilização. No exemplo da tag P, a gente pode utilizar o atributo align para definir o alinhamento daquele parágrafo. Em particular, para o atributo align, a gente possui 4 valores possíveis. O valor left vai alinhar aquele parágrafo à esquerda, o valor center vai alinhar aquele parágrafo centralizado, o valor right vai alinhar aquele parágrafo à direita e o valor justify vai alinhar aquele parágrafo de forma justificada. Agora a gente tem dois exemplos de código HTML. Nesses exemplos a gente tem o primeiro parágrafo alinhado à direita e o segundo parágrafo centralizado. Como resultado, a gente tem no navegador exatamente o que está sendo mostrado aqui na janelinha. O primeiro parágrafo à direita e o segundo parágrafo centralizado. Além da tag P, para a gente escrever textos de parágrafos, podemos também utilizar as tags de H1 até H6 para a gente colocar os títulos ou também chamados de cabeçalhos de texto. Esses títulos possuem uma formatação de fonte maior ou menor dependendo do número que a gente utiliza na tag. Então, uma tag H1 ela vai ser a maior possível, sendo que uma tag H6 ela é representada como a menor fonte possível para as tags de título. E a gente então pode utilizar entre H1 e H6 qualquer um dos Hs, ou seja, H2, H3, H4 e H5, para a gente formatar os níveis dos nossos cabeçalhos ou dos nossos títulos. Isso serve então para a gente fazer aqueles níveis hierárquicos nos documentos. Por exemplo, 1, 1.1, 1.1.1 e assim consecutivamente. Assim como a tag P, as tags de H1 até H6 também possuem o atributo align para configurar o seu alinhamento. Coincidentemente, o atributo align dos títulos de H1 até H6 possui os mesmos valores possíveis do atributo align dos parágrafos, mas isso é apenas uma coincidência, porque cada tag possui o seu conjunto específico de atributos e cada atributo possui o seu conjunto específico de valores. Então, para a tag align dos títulos de H1 até H6, a gente tem os valores left, center, right e justify para alinhar o texto à esquerda, centralizado, à direita e justificado. No exemplo que a gente vê aqui à direita, utilizamos então o atributo align com o valor center para alinhar um título de nível H1 de forma centralizada. Uma coisa importante a se observar é que, se a gente fizer a abertura da tag como H1, a gente tem que fazer o fechamento da tag como H1. Não adianta, por exemplo, abrir um H1 e fechar H2 ou qualquer outro H. Deve ser fechado a mesma tag que foi aberta. A tag BR é uma tag que realiza uma quebra de linhas simples. Como a tag BR ela apenas realiza uma quebra de linha, não tem nenhum texto, não tem nenhum conteúdo, ela não necessita de fechamento. A tag BR, então, é uma das poucas exceções das tags HTML em que não necessita de fechamento. Note que a quebra de linha é colocada no exato lugar onde a tag BR é inserida no código-fonte. Nesse exemplo aqui, a gente tem um parágrafo com a sua abertura e fechamento, e a gente tem o texto primeira linha, depois uma tag BR para realizar uma quebra de linha, e depois o texto segunda linha do parágrafo. Podemos ver então no exemplo que isso é renderizado pelo navegador como um parágrafo de texto com uma quebra de linha no meio. Então a quebra de linha está exatamente nesse lugar aqui. E ela diz para o navegador que naquele exato lugar deve ser feita uma quebra de linha, ou seja, como se a gente tivesse apertado um Enter ali no texto para pular para a próxima linha.